Saudações a todos os caros colegas que estão assistindo a este vídeo, pertencente ao estágio supervisionado Docência no Ensino Fundamental. Eu sou aluno da Uninter, no Polo de Araguaína, Tocantins. Vamos começar agora essa videoaula sobre a regionalização do Brasil. Muito obrigado e tenham uma boa aula. Então vamos falar hoje sobre a regionalização do Brasil. Faz parte da aula de Geografia, nosso estágio supervisionado do ensino fundamental. E aqui, galera, a nossa primeira divisão do território brasileiro, ela ocorreu com o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Olhe bem a data, antes do Brasil ser descoberto, pois o Brasil foi descoberto em 1500, né, galera? Mas o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo. Para quem não se lembra, todas as áreas que fossem descobertas eram de Portugal e da Espanha. E na parte do Brasil já ficou dividido, uma parte para Portugal e uma parte para a Espanha. O Brasil é um país continental. Todos sabemos que o Brasil é um país continental muito, muito grande. Ele tem uma extensão equivalente a 8.514.876 quilômetros quadrados. Por isso ele é considerado um país continental. Mas nós vamos para o Brasil em si. E o que foi que aconteceu? Como foi as primeiras regionalizações? Nós temos falado das primeiras regionalizações, então vamos começar pelo Brasil Império. Brasil descoberto em 1500, 1534, o imperador em Portugal decide realmente colonizar o Brasil, realmente segurar aquilo que ele tinha. Então ele decide fazer as capitanias hereditárias. Ele mandou nobres portugueses que viessem, colonizassem e cuidassem daquela faixa de terra do império. Ele disponibilizou 15 faixas de terras e entregou aos seus nobres. Já passamos agora, saindo desse Brasil Império, vamos falar do Brasil República. Esse Brasil República, ele precisou de muita coisa, muita divisão, muita mudança, até chegarmos no Brasil hoje, na divisão, na regionalização que temos hoje. A primeira grande regionalização do Brasil República foi em 1913, galera. Essa grande regionalização, nós tínhamos 5 regiões, tanto que ficou chamado como 5 Brasis. E é uma proposta que ela utilizou basicamente a geografia como a divisão física mesmo. Só levou em conta os critérios físicos. Não levou em conta critérios socioeconômicos. Não levou em conta alguns critérios que hoje são muito, muito relevantes. Ela levou em conta mesmo somente os aspectos físicos, que é vegetação, relevo, o clima. E assim dividiu o país em 5 regiões. Essas regiões foram setentrional, que é essa área verde aí, norte-oriental, essa área amarela, oriental, que é essa parte um pouco roxa, meridional, seria essa parte lilás, eu acho que é lilás essa cor, e central, essa parte um pouco mais amarronzada. Então o Brasil em 1913 foi dividido dessa forma para que as pessoas pudessem estudar a geografia assim. Até então não tínhamos um mapa tão dividido assim. Já continuou as mudanças, continuou tudo. Nós chegamos a 1940, o Brasil fez uma nova mudança. E o que foi que aconteceu? O IBGE ele elaborou uma nova proposta de divisão para o nosso país. Aí já levou, além do critério físico que foi usado em 1913, já começaram a usar aspectos socioeconômicos, físicos e socioeconômicos. Olha a mudança já. Porque a região norte era composta pelos estados Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, território do Acre, Goiás, território do Acre,
Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais e a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses já estavam no sul. Só que aí chegamos a 1945. 1945 é que houve realmente essa regionalização. Que aí o Brasil chegou a possuir 7 regiões, galera. 7 regiões. Essas regiões eram Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Olha aí a quantidade de regiões que foi formada lá em 1945, galera. Fora os territórios, né? Porque tinha o território do Rio Branco, que era na porção norte do Amazonas. Acho não, tenho certeza. Hoje esse território é o atual estado de Roraima. No norte do Pará também foi criado o estado do Amapá. O Mato Grosso lá perdeu uma porção a noroeste, foi batizada como território de Guaporé. Perdeu outra porção ao sul, que foi chamada de território de Ponta Porã. Lá no sul, Paraná e Santa Catarina foram cortados. A oeste, o território de Iguaçu foi criado. Então, muitas mudanças estavam ocorrendo no Brasil em 1945. Em 1950, galera, nós já tivemos outras mudanças. Em 1950, os territórios de Ponta Porã, de Iguaçu, foram extintos. Estados como Maranhão, Piauí, eles passaram a integrar a região Nordeste. Olha aí, 1950. Então, quando muita gente fala, os nortistas do Maranhão, eles não são nortistas. Eu não sou nortista, sou maranhense, mas não sou nortista, sou nordestino. Só que, por muito tempo, o Maranhão e o Piauí não foi Nordeste. Eles passaram a ser Nordeste em 1950. Aí já vem o Rio de Janeiro, que formava a região Leste. O Rio de Janeiro formava a região Leste junto com Minas Gerais, Espírito Santo. Aí chegamos então, galera, em 1967. Esse de 1967 teve um projeto, vamos dizer assim, uma proposta de divisão. Ela foi feita pelo Pedro Pinchas Geiser. Ele dividiu o Brasil em 3 regiões. Essas 3 regiões eram Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E quais critérios ele usou para dividir o Brasil só em 3 regiões nessa proposta que ele fez? Ele usou os critérios de geoeconômicas ou complexos regionais. Ele é 3 regiões, né? 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais. E ela se baseava no quê? Os critérios histórico, para saber a história de todos. Levou em conta os efeitos da industrialização, porque nós sabemos que existe uma área mais industrializada do país, existe uma área que é menos povoada, e daí por diante. Todos esses critérios foram usados para que Pedro pudesse formular essa proposta de divisão. Ela não foi aceita, mas foi uma proposta. Tivemos também uma proposta já agora em 2001. Agora em 2001, como se estivesse perto, né? 2001 já tem 19 anos. Mas em 2001 nós tivemos uma outra proposta. E nessa proposta, em vez de 5 regiões atuais, nós nos tornaríamos 4 regiões. Essa proposta ela foi feita pelo Milton Santos. Milton Santos e pela Maria Laura Silveira. Essa proposta de divisão regional, ela tinha o diferencial de critérios de meios técnicos, científicos, informacionais, assim como Pedro
as heranças do passado, né? A história de cada lugar, cada local. E tudo isso resultou no 4 regiões. Quais são essas 4 regiões, galera? Concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. E a região concentrada, galera, ela é formada pelos estados do Sul e do Sudeste. Quais são os estados do Sul e do Sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Ela tem critérios que foram observados para se formar essa região. O que caracteriza ela é uma região de maior consolidação técnica, ciência, informação, além de que é onde tem as maiores populações do país, onde tem mais complexos industriais, onde tem mais aeroportos, onde tem portos, rodovias, infovias, grandes shopping centers, grandes marcas de hipermercados, tem as maiores universidades do país. Então ela é um polo muito grande da ciência, da indústria, da informação. Essa é a região concentrada. E temos a região amazônica, como sempre a amazônica aí em verdinho, né, galera? A região amazônica, ela é formada pelos estados, basicamente dos estados que hoje estão mais para o norte do país, que é o Amapá, o Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia. Não tem o Tocantins. Possui baixa difusão de técnicas no espaço, além de baixa densidade demográfica. É uma área que é a mais jovem do país, a que menos foi ocupada até o momento. Então tem uma baixa densidade demográfica. Sistemas de informação aparecem através de formas externas, satélite, né? É mais complicado, é uma região mais complicada, mas possui enclaves modernos também. Ela possui. A Zona Franca de Manaus é um grande exemplo, onde muitas das nossas tecnologias são produzidas. Tem o projeto Grande Carajás. Então, é uma região que está em desenvolvimento. Temos a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela, diferente da classificação do IBGE, né? Ela está incluindo aí o estado do Tocantins. Possui uma agroindústria moderna, mecanizada, é competitiva, pautada na produção de soja, milho. Porém, ela ainda é subordinada à região concentrada, que detém o maior poder financeiro. Mesmo ela sendo uma região que tem grande poderio agropecuário, que tem uma indústria mais moderna, ela ainda depende bastante da região concentrada. E temos a região Nordeste. A região Nordeste ela possui um espaço mais rugoso, mais de rugosidade, né, que são as marcas da herança do passado. Nossa primeira capital está no Nordeste. O Maranhão tem vários centros históricos. No Recife também. E daí por diante. Também temos os meios técnicos científicos, informacional, só que é de maneira mais pontual. Não tem tanta infraestrutura que temos na região concentrada. Alcântara, por exemplo, era um grande polo de tecnologia espacial. Infelizmente pegou fogo. Falam-se de vez em quando, os Estados Unidos vai tomar de conta, vai virar uma área mundial. Até agora não foi feito. E vamos então saindo do 4 Brasis, que o 4 Brasis, ele é um projeto assim como o de Pedro Inchas de 3 regiões. Ele não foi aceito de forma do IBGE usar para nós, de nós termos só essas 4 regiões. Ele é uma forma divulgada pelos geógrafos, mas que não foi aceita. Então, a nossa atualidade é a de quê? É a de 1970. Em 1970, o Brasil foi dividido nessas 5 regiões.
as 5 regiões atuais. Ah, então continua igual a 1970. Não, é muito diferente. Só que o desenho atual é o de 1970. Que nasceu o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, agrupado ali com Minas Gerais e Espírito Santo, né? O Nordeste já ganhou a Bahia, o Sergipe. E sofreu mudanças esse desenho de 1970 com a Constituição de 88. Então, já em 1990, nós temos uma mudança que está hoje. Porque com a Constituição de 88, o estado do Tocantins foi criado. Aí já vem, e foi criado e saiu do Centro-Oeste e entrou no Norte. Já vamos para o Roraima, Amapá, Rondônia, todos eles se tornaram estados autônomos. Fernando de Noronha, que antes era um território federal, ele passou a ser incorporado ao estado de Pernambuco. Então o desenho atual é o de 1970, reformulado em 1990. Podemos dizer que é o modelo que vai ficar eterno? Não, não podemos dizer isso. Por que não podemos dizer isso? Porque a cada dia sofremos mudanças. Infelizmente podemos ter muita confusão ainda. A nossa Constituição ela não permite que um território saia do nosso país, mas as divisões podem acontecer. Assim como o Pará, há pouco tempo atrás, fez um plebiscito se o estado seria dividido em Tapajós, em Pará. O Maranhão tem muitos atores fortes que brigam por uma divisão para o Maranhão do Sul. Então o Brasil pode mudar ainda sua regionalização? Pode, mas o modelo atual é o de 1970, com mudanças em 1990. Então essa foi minha aula, eu agradeço muito a todos, espero que tenham gostado e até a próxima aula.